Shirone sabe como resolver o problema quando os outros pedem mais detalhes. Ele explica que dá para prever a reação das pessoas com antecedência. Curiosos, eles perguntam como seria possível fazer esse tipo de previsão. Ele sugere usar a teoria dos sistemas complexos, analisando vários padrões de comportamento e jogando tudo isso dentro de um programa. Para dar um exemplo, ele descreve como Cerrone poderia, por instinto, olhar por cima do ombro direito. Sendo assim, o fantasma poderia ser programado para aparecer exatamente do lado esquerdo, garantindo um contato visual direto e gerando aquela reação de puro pavor. Cerrone, impressionado mas ainda meio cético, questiona se um plano desses é realmente viável. O Iruki continua firme e confiante, dizendo que a maioria das pessoas segue rotinas diárias bem parecidas na escola, o que torna possível prever como vão agir. No entanto, ele reconhece que seria necessária uma quantidade gigantesca de dados, o que vai exigir uma capacidade de armazenamento enorme e um método para transmitir o programa para várias máquinas ao mesmo tempo. O Nadi, percebendo que a sua própria energia elétrica pode não ser suficiente para essa missão, vira de repente para o nosso protagonista ao lembrar que ele consegue disparar fótons. Shirone, pego de surpresa no começo, logo se lembra de algo que a professora Alifer tinha mencionado sobre a Torre de Marfim estar sempre na vanguarda da magia. Ele se recorda dela explicando que a tecnologia de fótons deve revolucionar a comunicação. Confirmando a ideia, ele concorda que os fótons podem, sim, ser usados para transmitir informações. O Nadi, empolgado com essa descoberta, declara entusiasmado que eles estão prestes a criar o fantasma perfeito. O Iruki, porém, lembra a todos que assustar só umas poucas pessoas não vai ser o bastante. Olhando para o Shirone, ele supõe que o nosso garoto tem algo ainda maior em mente. O nosso prota, dando uma hesita rápida, admite que tem uma ideia e mostra para eles um conjunto de palavras-chave. Ao ver a cara de desânimo deles, ele pergunta por que não gostaram. Depois de pensar um pouco, ele sugere misturar palavras-chave diferentes. O Nadi, em vez de rejeitar a ideia, elogia dizendo que é simplesmente brilhante. Shirone, sem ter certeza se as suas palavras-chave são realmente boas, fica meio confuso. O Nadi, ainda no topo da empolgação, admite que nunca tinha imaginado usar a apresentação daquela forma. O Iruki, convencido do potencial do plano, afirma com toda a confiança que, se der certo, vai chacoalhar a escola inteira. O Shirone, agora se sentindo bem mais seguro, acha a ideia fascinante. O Nadi assume o comando e decide começar a construir o dispositivo imediatamente, enquanto escala o Iruki para criar o programa e instrui o nosso prota a se preparar para a transmissão de fótons. Com as energias renovadas, todos ficam empolgados para salvar o clube de um jeito completamente inesperado. Mas aí o Iruki para de repente e traz uma preocupação à tona. O Nadi, percebendo a hesitação dele, pergunta qual é o problema agora. O Iruki explica que, depois de fazer uns cálculos rápidos da quantidade de fótons necessários para a transferência de dados, percebeu que o Shirone precisaria produzir o triplo da sua projeção atual, manter isso por 10 minutos seguidos. Virando-se para o nosso garoto, ele pergunta se ele consegue dar conta de um desafio desse tamanho. O nosso prota, chocado ao ouvir que precisa segurar a projeção de fótons por longos 10 minutos, custa processar o tamanho do desafio que tem pela frente. 10 dias depois, o Nadi entra na sala super empolgado após colar os cartazes e expressa seu espanto com a repercussão. Enquanto isso, o Iruki passou o dia inteiro escrevendo equações de padrões de comportamento e o Shirone dedicou todo o seu tempo treinando o disparo de fótons. Curioso com a reação do Nadi, o nosso prota pergunta o que aconteceu. O Iruki, dando um sorriso de canto a canto, anuncia que o evento deles virou o assunto principal da escola e tá todo mundo doido para ver. O Shirone, surpreso, questiona se um simples cartaz conseguiria gerar tanto interesse assim. O Iruki, achando graça, sugere que essa atenção toda pode ser pelo jeito totalmente fora do comum com que eles estão lidando com as coisas. No entanto, ele também lembra que, quanto maior for o público, mais trabalho eles vão ter. Querendo ter uma estimativa, ele pergunta ao Nadi quantas pessoas são esperadas. O Nadi, sem saber o número exato, chuta que mais da metade da escola inteira vai dar as caras. Preocupado com a reação deles, ele chama os rapazes pelo nome e manda um aviso para ninguém desmaiar com a pressão. Faltando 17 dias para a apresentação no Clube de Ciência Paranormal, os alunos começam a se reunir na maior expectativa. Alguns mostram empolgação, acreditando que o evento vai ser bem divertido. Um aluno, confiando no talento do Shirone e do Iruki, prevê que a apresentação vai ser tudo menos chata e fica curioso para ver o que eles vão aprontar. Quando a professora passa por ali, alguém para perguntar se o Clube de Ciência Paranormal vai mesmo fazer uma apresentação.
Ela responde que o destino do clube ainda é incerto. Pelo que sabe até agora, se a apresentação flopar, a sala do clube vai ser oficialmente repassada, como já estava planejado. Um cara ali perto comenta que o clube já era, já que o prestígio que tinha no passado ficou para trás há muito tempo. Mesmo assim, ele reconhece que o Iruki, sendo um servo, e o nosso prota, famoso por derrotar os magos negros, não podem ser subestimados. Ele também menciona a importância do NAD. Só que, como eles são apenas alunos de classes mais baixas, a verdadeira preocupação é o que vai acontecer depois. Ele prevê que, assim que a apresentação acabar, vai começar uma briga feia entre os clubes das sombras para ver quem assume o controle de Istas. O nosso prota treina feito um louco, mas acaba desmaiando de repente. A técnica do rebote mental, que aumenta rapidamente a capacidade mágica, é extremamente perigosa. Ela drena toda a força mental de uma vez só, exige 20 minutos de recuperação e depois repete o processo todo de novo. No Everest, a energia gasta por feitiço equivale a 40 minutos de foco total, o que faz disso um método com risco de morte. Ele percebe que a professora ficaria uma fera se soubesse, mas ainda assim não está satisfeito com seu progresso. Depois de todo esse esforço, ele só consegue manter a magia por cerca de 5 minutos e meio. Faltando apenas uma semana para a apresentação, o nosso garoto continua firme no treinamento. Para alcançar os 10 minutos completos, ele sabe que precisa ir até o seu limite absoluto, mesmo que isso arrisque a sua própria consciência. Ele se pergunta se vai realmente dar conta. O Nad chega perguntando como estão as coisas, e o nosso prota garante com toda a confiança que vai estar pronto logo. Logo. Ele reconhece a dificuldade da missão e admite que isso está muito além do que alguém da classe 5 deveria aguentar. Mas se o Shirone falhar, o clube dele está frito. O nosso herói tranquiliza o amigo e muda o foco para o trabalho do Nad. O Nad confirma que está prestes a testar o seu projeto e chama o Shirone para dar uma olhada. Logo em seguida, eles reparam no Iruki, que parece estar caindo de podre de tão exausto. Preocupado, o nosso prota pergunta se ele está bem, e o Nad questiona se ele chegou a dormir pelo menos um segundo. O Iruki nem dá moral para a preocupação deles, determinado a terminar tudo no prazo. O nosso garoto percebe que não tem mais como parar esse cara agora, chamando toda essa dedicação de pura loucura. Aí, o Nad revela algo que o nosso prota logo identifica como um protótipo. Dando uma risada, o Nad explica que o passo final exige testar o cabo de fibra óptica que o pai do Iruki mandou. Ele manda o Shirone segurar o cabo e mandar ver na magia. Quando o Shirone segue as instruções, ele fica de queixo caído com o resultado. O Nad, todo satisfeito, comenta que saiu exatamente do jeito que eles tinham imaginado. Conforme a hora da apresentação vai chegando, o Nad procura pelo Shirone e finalmente encontra o garoto. Super empolgado, ele grita dizendo que o nosso prota conseguiu. Dando uma risada, o nosso garoto responde cheio de moral que chegou a hora de mostrar para todo mundo o que eles foram capazes de aprontar. No Clube de Ciência Paranormal, o dia da apresentação finalmente chega e os alunos vão se juntando na maior expectativa. Muitos demonstram total empolgação, enquanto outros lembram a galera de pegar uns lanchinhos e manter uma fila organizada. Um garoto traz o suco de cereja especial da escola e alguém grita para não esquecerem de pegar os panfletos. O Mark chega, vê aquela multidão e pergunta o motivo de tanta gente junta. Uma garota entrega um panfleto na mão dele e manda ele ir para a fila. Ele agradece, meio perdido sem entender nada, e começa a examinar o papel. Vendo aquele visual infantil, ele deduz que com certeza foi uma criança que desenhou aquilo. Mas, quando ele lê os nomes no cartaz, toma um baque. Ele reconhece um dos nomes na hora, percebendo que é um nome que jamais conseguiria esquecer. Deixando o evento de lado como se fosse uma piada. Ele duvida que alguém vá se interessar por aquilo. Ele esperava algo bem melhor. A Maria aparece logo em seguida e, ao notar o nome do Shirone, sugere super empolgada que eles vão lá assistir. Ela insiste dizendo que o Mark tem que ir junto e puxa ele para ir com ela. Mesmo meio hesitante, ele concorda pensando que pode acabar aprendendo alguma coisa. Animada, ela arrasta ele em direção à fila. Durante o tempo em que ficaram suspensos, a Maria e o Mark tinham recebido aulas especiais do professor Tar. Só que o Mark tinha se colocado de propósito entre a Maria e o Tar. Enquanto isso, algumas garotas na multidão reparam em alunos veteranos e começam a apontar cheias de curiosidade. Uma delas identifica que são a Amy e o Serial, perguntando por que alunos mais velhos estariam vindo assistir a uma apresentação de turmas mais baixas. Outra garota lembra que o nosso prota é o namorado da Amy. A Amy, visivelmente desconfortável, reclama de ter que estar ali. O Serial, um pouco irritado, lembra que ela já fez essa mesma pergunta umas 1000 vezes, já que o namorado dela é quem vai apresentar. Faz todo sentido ele estar presente. A Amy, se lamentando da sua própria sorte, resmunga que isso continua sendo uma vergonha, não importa quantas vezes aconteça. Conforme o público vai aumentando, alguém nota um aluno da classe 1, o que deixa muita gente surpresa, já que o pessoal dessa turma raramente dá as caras em eventos assim.
A Serial de repente avista alguém e dá uma cutucada na Amy, apontando para o Fermi. Ela se pergunta por que ele estaria ali e percebe que ele não veio sozinho. Ao lado dele estão o Erk do Sonar, o Ricon, o Monstro Elétrico, o Richard, o Alquimista e o Caden. Confusa com a presença deles, ela se pergunta o que tá rolando. A Amy então pergunta se a Serial sabe o que todas essas pessoas têm em comum. Quando a Serial fica sem entender, a Amy revela cheia de certeza que há boatos de que todos eles são membros de um grupo secreto conhecido como Círculo Dourado dos Clubes das Sombras. No auditório, a professora repara no diretor e pergunta curiosa o que trouxe ele até ali. Ele responde dizendo que os 3 garotos trabalharam duro para o dia de hoje, então ele não podia deixar de vir conferir. Ela dá as boas-vindas e oferece um lugar para ele se sentar. Dando uma risadinha, ele ocupa o seu lugar, ansioso para ver o que eles prepararam. Enquanto isso, os alunos, tomados pela ansiedade, se atropelam para conseguir um lugar. Alguns gritam dizendo que já acabou tudo o que é assento, enquanto outros pedem pelo amor de Deus para a multidão parar de empurrar. A Amy, sentindo que tem algo estranho no ar, fica se perguntando se não tem alguma coisa nessa apresentação que acabou passando batido por ela. Logo em seguida, um aviso ecoa por todo o auditório, dando início oficial à tão esperada apresentação do Clube de Ciência Paranormal. Os alunos viram toda a sua atenção para o palco enquanto o espetáculo começa a rolar. Só que, 30 minutos depois, uma onda de decepção toma conta de todo o público. Alguns resmungam de frustração, se arrependendo amargamente de terem criado expectativas. Poucos expressam incredulidade, admitindo que esperavam muito mais vindo da classe 5. Outros reclamam que vir até ali foi uma perda de tempo total. Sentindo-se enganados, vários alunos acusam os apresentadores de terem passado a perna neles bonito. A apresentação do Clube de Ciência Paranormal começa e o público vai ao delírio com muitos aplausos. O Nad dá um sorriso e agradece a presença de todo mundo. Ele se apresenta como presidente do clube e avisa que vai comandar a apresentação. Ele explica que o tema principal do dia são os espíritos. A Maria parece estar hiperempolgada, enquanto Mark, por outro lado, tá com uma cara de poucos amigos e pergunta em alto e bom som se um espírito é a mesma coisa que um fantasma. O Nad continua, avisando que quem estiver assistindo pode acabar apavorado e aconselha todo mundo a ter cuidado durante a exibição. De repente, os lustres começam a mudar de cor e a tela grande atrás dele se acende. O diretor Alfeus dá um sorriso e comenta que os espectadores. A Siena ficou ali, só observando em silêncio, achando que usar aquele fundo de holograma tinha sido uma ideia bem sacada. Só que, ao mesmo tempo, ela se perguntava, o que será que esses alunos estão aprontando agora? Foi bem nesse momento que a imagem da escola apareceu na tela gigante. O Nad toma a palavra e manda a pergunta pra galera. E aí, pessoal? Alguém aqui já ouviu a verdadeira história por trás da construção da nossa escola? Ele começou a explicar que, uns 520 anos atrás, aquela área ali não passava de uma vilazinha agrícola bem humilde. Só que, durante uma famosa guerra de conquista, todo mundo, desde os moradores locais até os soldados que não queriam saber de briga, correu para se esconder bem no fundo das montanhas. Enquanto ele ia contando tudo isso, do nada, as luzes se apagaram. A galera no auditório tomou aquele susto básico. O Nad continua a narração, soltando a bomba. Foi aí que criaturas não humanas começaram a dar as caras na história. Nisso, um grito ecoou bem alto pelo salão. Os alunos já começaram a cochichar entre si, tentando se convencer de que não ia acontecer nada de assustador ali. Só que aí, a imagem de um pé apareceu na tela. O Nad mandou essa. Esse pé aí pertence a uma pessoa que foi totalmente possuída por um espírito maligno. A galera caiu na risada na hora, porque todo mundo reconheceu o Iruki. Ele apareceu ali no palco parecendo um espírito das trevas, dando uma corridinha de um lado para o outro antes de sair engatinhando para os acentuados da coxia. A Serial ruiu alto, achando aquilo um barato, mas a Amy, que estava sentada do lado dela, ficou super confusa e soltou essa. Peraí, isso é uma apresentação ou é uma peça de teatro? O Nad continuou a história e, de repente, deu um pique dramático saindo do meio da arquibancada. Ele apareceu com uma cara de dor inacreditável, gritando desesperado por Olia e dizendo que tinha perdido a pessoa mais preciosa da vida dele enquanto tentava fugir da guerra. A Maria, toda pensativa, comentou baixinho, nossa, ele deve ter perdido a amada dele no meio da fuga. O Mark ficou simplesmente sem palavras, olhando para aquela cena e pensando se aquilo ainda era mesmo uma apresentação. E bem na hora em que ele estava processando tudo, uma voz surgiu do nada chamando por Noah, com aquele chamado totalmente inesperado. O Mark até se engasgou de tão surpreso. Uma garota loira, com uma cara super preocupada, veio correndo de trás do palco, gritando desesperada pelo Noah. A reação da plateia foi imediata.
Todo mundo soltou aquele nossa. Bem alto, as meninas ficaram todas coradas. Mas não demorou muito para o pessoal perceber quem era de verdade. A rapaziada caiu na gargalhada quando viu que era o prota disfarçado. A professora Siena arregalou os olhos, em choque absoluto, enquanto o diretor só dava aquela risadinha de canto de boca. A Seriel também não acreditou no que estava vendo. O Chirone vestido de mulher. Ela olhou para o lado e viu a Amy toda vermelha, de boca aberta, sem conseguir acreditar naquela cena. A Amy ficou completamente sem fala enquanto a Seriel tentava de tudo para acalmar a amiga. Enquanto isso, lá no palco, o Nad continuava no drama total, gritando a plenos pulmões o quanto sentia falta da Olia. A cena foi ficando cada vez mais intensa e todo mundo na plateia ficou grudado, sem piscar, só esperando para ver o que ia dar aquilo. Os dois personagens foram se aproximando, ficando cara a cara, com os rostos quase se tocando. A cara do Tad fechou na hora. A Maria cobriu o rosto com as mãos, sem conseguir acreditar no que estava assistindo. Os alunos seguraram o fôlego, na expectativa do que viria a seguir. E bem no ápice do drama, o Iruki, fazendo o papel do espírito maligno, surgiu do nada atrás do Nad e deu uma baita mordida no ombro dele. A galera congelou em choque e todo mundo ficou de olhos arregalados, morrendo de medo. O Nad deu um grito socorro e, de repente, o salão inteiro mergulhou na escuridão total. A Maria olhou ao redor, super tensa, e confessou: gente, até que isso está ficando meio assustador de verdade. O Mark, fazendo o máximo para não tremer de pavor, engoliu em seco. Aí, um foco de luz acendeu em cima do Nad, que já tinha voltado ao normal, segurando um caderno. Ele explicou: há 6 meses, alguns pesquisadores encontraram um diário antigo enquanto estudavam a história da nossa academia. E essa pesquisa revelou uma verdade chocante. Algumas almas, depois de serem infectadas por espíritos malignos, acabaram se tornando malignas também. E agora, elas vagam pela terra procurando corpos para possuir. O Nad estava prestes a continuar, quando um sino começou a badalar atrás dele, deixando todo mundo de cabelo em pé. A galera começou a cochichar, apavorada, dizendo que aquele sino só deveria tocar à meia-noite, mas ainda não era nem 7 da noite. O Nad aproveitou o clima e soltou: quando a luz desaparece à meia-noite, os espíritos malignos dão as caras. Vocês provavelmente nunca viram um espírito maligno à noite, porque eles só se mostram para quem eles escolhem. Só que, depois de verem essa apresentação, pode ser que vocês fiquem mais curiosos, ou até mais sensíveis à presença deles. Então, fica a dica: quando o sino da meia-noite tocar, dei uma olhada ao redor para ver se não tem nenhum espírito por perto. A reação dos alunos foi um misto de puro pavor com incredulidade. Alguns gritavam que estavam morrendo de medo, enquanto outros tentavam bancar os durões dizendo que aquilo era impossível. Um aluno até se desesperou só de pensar em ter que ficar na biblioteca até a meia-noite. O Nad deu um sorriso de canto e finalizou: bom, se vocês derem sorte, talvez consigam ver um espírito de verdade. E assim ele encerrou a apresentação. Quando as luzes se acenderam de vez, um silêncio pesado tomou conta do salão. Mas durou pouco. Um aluno da plateia se levantou revoltado e gritou, inconformado com aquilo. Em questão de segundos, a galera começou a jogar sacos de papel amassados no palco e o salão virou um caos de reclamações. Tinha gente reclamando que não teve nenhuma descoberta de verdade e que era uma besteira sem tamanho acreditar nas palhaçadas do Chirone e do Iruki. Outros estavam morrendo de vergonha alheia, dizendo que esperavam algo muito mais sério. A Amy se levantou morrendo de raiva, sentindo que tinha passado o maior carão da vida dela. Ela saiu pisando fundo e resmungando: eu sabia que isso ia acontecer. É isso que dá quando meu namorado resolve se meter com esse pessoal esquisito. A Seriel foi correndo atrás dela, chamando pelo nome dela. Um por um, os alunos do primeiro ano foram saindo de fininho sem falar nada. A Siena se curvou rapidamente para o diretor, pedindo 1000 desculpas e prometendo que ia punir severamente todos os alunos envolvidos naquilo. Só que o diretor balançou a mão, deixando para lá, e disse: ah, relaxa. Como esse é um grupo focado em coisas paranormais, dá para entender a abordagem deles. A Siena soltou um suspiro pesado, se perguntando se tinha feito besteira ao confiar neles. Enquanto isso, o diretor observava a plateia em silêncio, pensando consigo mesmo que, se era para terminar daquele jeito, eles nem deveriam ter começado. Já nos bastidores, o Nad estava caindo na gargalhada. O Nad disse: caraca, Iruki, você viu a cara do pessoal na plateia? O Iruki deu um sorriso e respondeu: estava na cara de todo mundo quanto eles ficaram abalados. Conforme os alunos iam saindo, tentando disfarçar o pavor, o Iruki comentou: a sementinha do medo já foi plantada. Atrás dele, o prota tirou a peruca e declarou: a primeira etapa foi um sucesso. Agora, chegou a hora de mostrar para eles como é um espírito de verdade. Um tempo depois, lá na Academia de Magia, o relógio já marcava 11h30 da noite. O Nad entrou na sala e avisou para o Chirone que tinha chegado a hora, perguntando se ele já tinha terminado a meditação.
O Shirone se virou, concordou com a cabeça e saiu junto com o Nadi. Um dia antes disso tudo, o Nadi tinha instalado centenas de projetores dimensionais de fantasmas por toda a escola. Esses aparelhos foram programados para prever cada passo do Iruki. Shirone entrou na sala e o Nadi já mandou o aviso: "Cuidado onde pisa aí." O Iruki olhou para o relógio e cravou: "Faltam exatamente 5 minutos e 15 segundos para meia-noite. Vamos esperar mais 9 segundos. Não podemos nos adiantar e nem atrasar. Temos que mostrar o fantasma exatamente à meia-noite." O Iruki levantou a mão, dando o sinal para avançarem. O Nadi se virou para o Prota e mandou a responsa: "Agora é com você, Shirone. Tudo depende do que você vai fazer." O Shirone balançou a cabeça concordando. O Iruki olhou o relógio novamente e confirmou que estava tudo pronto. O Nadi ouviu o comando e já preparou a mão em cima do botão. Bem nesse segundo, o Iruki gritou para eles começarem. Na hora, o Prota injetou sua magia na esfera que estava segurando, liberando uma luz dourada impressionante. O Iruki ficou só olhando e reconheceu o esforço do garoto. "Nossa, Shirone, impressionante como você evoluiu a sua magia em apenas um mês." O Nadi ficou super empolgado e elogiou. "Boa, garoto, sabia que podia contar com você." Só que, do nada, o Shirone fechou o cerco, achando aquela situação muito estranha. O Shirone disse: "Gente, tem algo errado. É como se eu estivesse jogando água num balde sem fundo." O Nadi se virou em choque e perguntou: "Como assim? O que deu errado?" Ele começou a se desesperar e gritou querendo saber o que estava acontecendo. O Iruki também se aproximou rápido para entender o problema. O Nadi, já com os olhos cheios de água, mandou a notícia ruim: "A saída de energia não está aumentando de jeito nenhum." O Iruki ficou sem chão. "Como isso é possível? Dá para consertar?" O Nadi, frustrado pra caramba, desabafou. O Nadi disse: "Eu não sei, os meus cálculos estavam perfeitos. O que deu errado foi aí que eles olharam para o chão e descobriram a tragédia. Os ratos tinham ruído a fiação da linha de transmissão de energia." O Iruki soltou um suspiro pesado, olhou para o relógio e decretou: "Já era. Nós falhamos." O Nadi abaixou a cabeça, se culpando por tudo, dizendo que tinha sido descuidado e que não servia nem para montar um aparelho direito. O Iruki estava de cara fechada enquanto o Nadi, chorando, pedia desculpas por ter envolvido todo mundo naquela furada e por ter feito eles passarem vergonha na frente da escola inteira. Ele disse que assumiria a responsabilidade sozinho, custe o que custar. Mas o Prota interrompeu ele na hora. "Para com isso, Nadi. Todo mundo aqui ralou muito, virou noite e deu o seu melhor. Eu vi o quanto você e o Iruki se dedicaram. E eu não vou deixar isso terminar desse jeito." Sem pensar duas vezes, o Prota abriu seu campo espiritual. O Iruki fechou a cara na hora e berrou para o Nadi: "Nadi, segura ele, impede ele agora." O Nadi, sem entender nada, perguntou: "Peraí, o que é que ele está fazendo?" E aí caiu a ficha do Nadi, que entrou em pânico total. Meu Deus. Ele vai usar a imortalidade dele. O Shirone abriu os olhos e entrou de cabeça na sua própria zona espiritual. Do lado de fora, no mundo real, o Nadi e o Iruki tentavam desesperadamente puxar o garoto de volta, implorando para ele parar. Eles avisavam que, se ele continuasse com aquilo, ele iria desaparecer para sempre. O Nadi, aos prantos, suplicava: "Shirone, por favor. A gente pode desistir do grupo de pesquisa. Eu não quero te perder." Só que o nosso Prota deu um sorriso confiante e tranquilizou o amigo. "Relaxa, Nadi, eu não tenho mais medo." Ele rangiu os dentes, olhou para frente e se lembrou das palavras do Sr. Armin. Shirone declarou: "Eu não vou desaparecer. Eu sei exatamente quem eu sou e não vou mais fugir." Um feixe de luz gigantesco começou a puxar o Shirone para frente, e bem no segundo em que parecia que o Prota ia evaporar do mapa, ele conseguiu retornar para sua forma original. Do lado de fora da escola, um brilho colossal iluminou o céu. O Nadi, super preocupado, perguntou: "Shirone, você está bem? Mesmo fazendo um esforço enorme para se manter de pé, o Prota conseguiu falar: "Gente, a gente precisa sair daqui agora." O Iruki entendeu o recado na hora e gritou pelo Nadi. O Nadi correu de volta para o painel de controle e ficou de queixo caído quando viu que a saída de energia tinha disparado. Engolindo o choro, ele apertou a chave principal e gritou para o Iruki dar o comando. O Iruki, mesmo preocupado com o estado do Shirone, ativou o controle que estava na mão dele. Enquanto isso, lá no dormitório feminino, a Maria estava sentada na escrivaninha dela. Ela fechou o livro e decidiu que já era hora de ir dormir, afinal tinha aula no dia seguinte. Só que, do nada, ela deu um arrepio daqueles ao lembrar da história de terror do sino da meia-noite. A Maria pensou: será que esses espíritos existem mesmo? Ela deu uma risadinha, olhou pela janela e desencanou. Ah, que bobagem. Não existe esse negócio de espírito no mundo real. Mas, bem nesse exato segundo, do lado de fora da janela dela,
um monstro espiritual horripilante apareceu. Ao dar de cara com aquela aberração grotesca, a Maria tomou o maior susto da vida dela. Em outro quarto, a Amy entrou em pânico total. Ela pegou um vaso de flores que estava perto e meteu o vaso com tudo na janela, gritando desesperada. O que é essa coisa? Como isso entrou aqui? O espírito maligno na frente dela deu uma risada macabra. A Amy começou a tremer dos pés à cabeça de puro terror, pensando se a criatura estava debochando dela. Ela soltou um grito ensurdecedor e saiu correndo do quarto, desesperada. Assim que pisou no corredor, ela deu de cara com a Seriel, que também estava gritando de pavor. Amy ouviu um fantasma também, as duas se viraram juntas e perceberam a horrível realidade. Naquele mesmo instante, várias outras garotas saíram correndo dos quartos em pânico. Uma horda inteira de espíritos malignos vinha logo atrás delas. O pavor tomou conta de todo o dormitório feminino, com dezenas de meninas gritando e correndo para salvar suas vidas. E não foi só lá não, outros prédios da academia também começaram a acender as luzes um por um. O pânico se espalhou como fogo em palha seca e o som dos gritos tomou conta do ar. Um bando de espíritos malignos avançava enquanto os alunos corriam desesperados, gritando por socorro. Tinha gente olhando para o céu sem entender por que aquelas criaturas não paravam de perseguir todo mundo. Em questão de segundos, a academia inteira virou um caos absoluto. Os alunos mais novos choravam de pavor, enquanto alguns veteranos tentavam bancar os durões, gritando para a galera reagir e lutar. Só que aí, o número de espíritos simplesmente dobrou e triplicou do nada. Os alunos não tiveram escolha a não ser se amontoarem todos juntos, encolhidos de puro pavor. E bem no momento em que o pânico atingiu o nível máximo, todos os espíritos desapareceram sem deixar rastro. Um dos alunos olhou para cima, percebeu algo e gritou: "Olhem lá, tem gente no telhado." Todo mundo levantou o olhar e deu de cara com 3 alunos no topo do prédio, o Prota, o Yukig e o Nad, parados lá no alto, batendo palmas. O Nad, com a maior cara de pau e super animado, deu um tchauzinho para a galera lá embaixo.